Boa. Tô no rec, tô com você. Olá, para você que caiu de paraquedas aqui, esse é o programa Next Gaia. Volta um pouquinho. Olá, para você que caiu aqui de paraquedas, meu nome é Alec Ribé e esse é o Next Gaia. Seja muito bem-vindo. Nesse programa nós vamos falar a respeito de tecnologia, inovação e todo tipo de inovação. De novo. Bom, tudo bem, toca o pau, depois ajusta. Vai? Olá, para você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alec Ribé, esse é o programa Next Gaia. Aqui nós iremos falar de tecnologia, inovação e meio ambiente. Na mesa, nós iremos conectar indústria, comércio, prestação de serviços e governança, sempre com um ponto de vista humanitário e de sustentabilidade. Hoje, aqui com a gente, uma pessoa que acompanhou todo o arco da tecnologia que a gente conhece aqui no Brasil e no mundo também. Ele trabalhou na IBM, ele trabalhou em vários lugares. Estamos falando com Paulo Spaca. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alec. Acho que a primeira coisa é Paulo José Spacacast. E Paulo Spaca é o que todo mundo me conhece no mercado, por isso que ficou Paulo Spaca. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos ver o que a gente fala sobre tecnologia, sobre até meio ambiente, se for o caso, necessário, né? Até você falou de governança. Nossa, tem muita coisa para falar, né? Mas acho que o tempo não vai permitir que a gente discuta tudo isso. Vamos nos focar com tecnologia. O nome Internet das Coisas, ele parece até um pouco infantil, mas ele é uma das áreas mais importantes da tecnologia que a gente tem hoje. Quem você acha, Paulo, que deveria prestar mais atenção nessa área e está por alguma razão aí um pouco superficial? Vamos lá. Primeiro, a internet das coisas, o pessoal precisa saber o que é. Uns falam que é IoT, outro IoT, no inglês, mas internet das coisas, antes de mais nada, é pura e simplesmente um nome de um conjunto de tecnologias que ela trabalha com sensores, por isso que a gente diz que o mundo hoje está todo sensorizado. Através desses sensores você capta dados esses que são transferidos através da internet para algum lugar que vai ser armazenado e, por sua vez, esse dado vai ser analisado para você tomar uma decisão, e aí uma decisão de negócio. Eu acho que é importante aí o pessoal entender que a gente está falando sempre de tecnologia, mas voltado para o negócio. Se você não tem essa identidade de ter uma dependência do negócio, você está fazendo tecnologia por fazer. Não serve. Tudo bem, é uma brincadeira. Tá? Então, internet das coisas é o conjunto dessas tecnologias que atende uma necessidade de negócio. Então, quando eu falo de sensores, todo mundo sabe o celular. Você não brinca com o celular? Você não vai lá e faz coisas através do banco, por exemplo. Você está usando a internet das coisas. Porque você mandou uma solicitação, o banco te devolveu uma resposta, você fez pediu alguma coisa para o banco te respondeu dizendo, olha, seu saldo é isso, você quer pagar alguma coisa? Então você paga um boleto, percebe que você está fazendo um monte de coisa, transferindo dados através da internet e alguém do outro lado está resolvendo esse tipo de coisa. Isso é a internet das coisas. Um outro exemplo que você poderia verificar, por exemplo, é sensores de segurança. Através de câmeras, você consegue identificar se você, através da face ou da chapa do carro, hoje tem o que a gente chama de Smart Sampa, né? Cheio de câmera. E não é só São Paulo, está cheio de cidades com câmera, para você identificar o quê? Carro que não tem licenciamento, carro roubado, um bandido que está fugindo. Então, você tem uma série de ações que você toma, que é aquela demanda de negócio que você está atingindo, através de sensores, através da internet e assim por diante. Tudo isso é bonito se você tiver uma infraestrutura para tal. Hoje tem algum setor do mercado que
está de alguma forma desguarnecido, que deveria prestar mais atenção nisso? Isso é muito sazonal. Tem setores que crescem naquele momento, tem outros que estavam mais abaixo, depois cresce, porque novas tecnologias estão surgindo, novos sensores estão sendo colocados no mercado que atenda aquele nicho de mercado. Porque a internet das coisas é um negócio bastante interessante você perceber que cada setor da economia, agro, saúde, manufatura, cidades inteligentes, cada um desses setores da economia, a da vertical, como a gente costuma dizer, ela tem um tipo de tecnologia que atenda àquela demanda. Então, quando você fala, vamos para cidades inteligentes, que é uma coisa que a gente tem falado muito ultimamente, não é simplesmente você colocar um sensor de lâmpada para acender num determinado momento. É você controlar que aquele poste passa a ser um identificador, um IP até da internet, para colocar uma câmera, para poder dar uma resposta. Então, esse conjunto de coisas dentro de uma cidade, ela acaba atendendo demandas da prefeitura e do cidadão, que é o principal foco, demanda coisas da cidade ao cidadão. E a prefeitura corre atrás. Então, cada setor da economia, então, tem um tipo de solução que atenda àquela. Você vai para a área de saúde, é totalmente diferente. Se for para a área de agro, nossa, são sensores específicos para a área de agro, como tem sensor específico para a área de saúde. Mas o mundo sensorizado, como eu disse no início, é exatamente isso. Você tem sensor de tudo quanto é tipo, em tudo quanto é lugar, para atender uma demanda de negócio, de uma necessidade de negócio. E para eu me enquadrar dentro desse processo, ou seja, eu como um empresário, um industrial, eu tenho que ter que tipo de conhecimento para chegar até profissionais como você? Bom, eu sou especializado nisso. Você como empresário não precisa ser especializado. Vamos separar as coisas. Cada um no seu galho, né? Cada macaco no seu galho. Você como empresário, você precisa saber o que é o meu negócio, tem que ser feito para melhorar, para eu não ser engolido pela concorrência. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Onde que eu tenho que melhorar, seja processo, seja corte de custo, sempre você precisa saber. E como é que essa tecnologia existente pode me ajudar a atingir esses objetivos. Então, aí você tem empresas especializadas. Vamos supor que você é um cara da indústria de manufatura. Você tem um monte de máquinas sensorizadas ou não, são antigas ou novas, você precisa criar um mecanismo para saber como é que eu garanto que aquelas minhas máquinas não vão ficar paradas, não vão ter problema de manutenção. Então, você sensoriza essa máquina, às vezes já estão até sensorizadas, dependendo da idade dela, para você atingir, junto ao seu pessoal de manutenção, um resultado que ele fala, poxa, daqui a 15 dias vamos chamar o pessoal para fazer manutenção na máquina, porque já está na hora. Antigamente você tinha planilhado tudo isso. Não, hoje você tem sensores que identificam se a máquina está vibrando, se ela está quente, se ela está assim, está assada. Então, esse é o mundo sensorizado. Então, você como empresário, você precisa ter empresas que te auxiliem a melhorar o seu negócio. Eu acho que esse é o caminho. Na governança seria algo parecido com isso também? Sem dúvida. Acho que a governança, aí a gente tem que entrar no que é a governança especificamente dentro da indústria, né? Ou qualquer setor da economia. A governança é saber desde das coisas de sustentabilidade que você teria, desde que você tenha ética nas coisas. Então, tem um monte de pontinhos para você clicar, né? Até você entrar, quem sabe, tirando um ISO, dependendo do setor que você está, você tira um ISO junto com a BNT. Só para você tirar um ISO dentro do seu ambiente, são mais de 40 perguntas que você tem para começar a dar o start. Então, governança é parte disso. Mas você traz junto desse nome governança uma série de pequenos processos que fazem com que você tenha uma governança correta. Então, é ética, é LGPD, percebe? Você sabe que tem LGPD para máquina? Não sabia. Então, já existe isso na Europa, estamos trazendo isso para o Brasil, mas é uma coisa nova. Por que ela é uma coisa nova? Porque você vai estar mexendo com os dados. E acho que aqui é um passo novo que nós estamos vivendo. Como é que esses dados são trabalhados? Hoje se fala na mídia social, porque o dado é isso, porque o dado é aquilo. É muito mais do que isso.
sei se eu te respondi o que você queria. Respondeu principalmente para a audiência, porque pouca gente tem essa visão de arco-íris, todo esse espectro que você tem nesse sentido. Hoje, você chegou a citar na Europa que existe esse tipo de regulamentação europeia. O Brasil hoje ele está em que patamar comparado ao resto do mundo, se a gente for falar nesse sentido? A gente, como ainda considerado país de terceiro mundo, né? Vamos dizer, eu não acho que o Brasil é de terceiro mundo, vamos começar por aí. Eu não concordo com essa afirmação. Acho que é um país em desenvolvimento e só não é mais desenvolvido por outras razões que não vale a pena a gente discutir aqui. A gente tem mentes brilhantes, brilhantes no Brasil. Mentes fabulosas, pessoal que pesquisa, esse mundo de startup que nós temos. Infelizmente, nós não somos incentivados no país. Então, essas mentes brilhantes, essas coisas boas, né, vão para onde? Eles acabam saindo, eles vão para fora. Vão para fora. Então, quando você fala que tem um brasileiro que é um bilionário, maior bilionário que tem, né? Quem é esse cara? Foi o que ajudou a fazer o Facebook. Será que esse cara era mais ou menos? Não, nem um pouquinho. Era? Era bom. Uhum. Mas por quê? Porque ele foi estudar lá fora, porque aqui dentro não se deu condições para ele ter essa mente maravilhosa sendo aproveitada. E não é só isso, tem vários outros. Você pega o pessoal de genoma, você pega o pessoal de vacinas, que está tudo lá fora. O pessoal que descobre coisas de câncer, se bem que está aqui no Brasil, tem coisas boas também. Mas tem uma brasileira que está a um passo do prêmio Nobel. Ela está a um passo. Então, mas percebe, é exceção, não é regra. As nossas universidades, elas não são incentivadas para o pessoal ficar aqui. Por quê? Porque tem aquele exercício de a indústria pedir coisas para a universidade. Nós não temos isso. É muito pouco. Nos Estados Unidos tinha muito disso. O MIT vive por causa disso. Tem uma fala do Miguel Nicoleles que ele inclusive diz que isso está acabando nos Estados Unidos. Ele está muito frequente na China por conta disso, porque mesmo nos Estados Unidos está acabando já. Está acabando. Mas está acabando por quê? Porque o chinês está tomando conta, é só por isso. Sim, e a ciência na China é muito bem vista. Miguel Nicoleles lá, ele é muito considerado, ele é uma sumidade lá. Por quê? Porque ele levou a cultura americana para dentro. O chinês, como o indiano, como o pessoal da Ásia, de uma maneira geral, foram estudar nos Estados Unidos para aprender. Depois voltaram para os seus países e criaram essa potência. Até no Brasil. Eles vieram aqui para saber como é que fazia foguete. De repente, eles já estão na Lua. Lá. Então, o Brasil é uma potência grande, precisa saber melhor administrar. Só isso, não vou muito entrar mais nessa discussão. E hoje, se a gente fosse comparar nesse tema de internet das coisas e da sofisticação que isso tem hoje aqui no Brasil, em que patamar a gente pode se considerar hoje? Em que tipo de desenvolvimento? Onde a gente deveria apostar mais? A gente não tem uma coisa que tanto os Estados Unidos como a China tem, que é a fabricação dos chips e tudo mais. Hoje a gente depende. Taiwan tem isso direto, por isso que a China fica brigando toda hora lá. Se a gente tivesse uma indústria um pouco mais capacitada, não que não tenha possibilidade de fazer, tem até, mas a gente não tem incentivo, os impostos são muito caros, você para trazer uma matéria-prima você paga. Então, há um desestímulo da indústria trabalhar. Então, é mais fácil fazer o quê? Traz da China, traz dos Estados Unidos, traz por baixo do pano metade. É isso que acontece com a indústria brasileira. Não que seja isso de uma maneira geral, mas muitos sensores começaram aqui no Brasil trazendo pedacinhos da China para ver aqui como é que faz, como é que não faz. E a China hoje, ela está numa situação que eu prefiro dar logo. E ela não adianta você pedir, me faz 100 chips, não. Não, o número é muito maior. Ele me dá 1.000, no mínimo, para começar. Quando você pede 5.000, ele te manda, sei lá, 5%, uns 200 a mais, 250 a mais. Por quê? Porque ele sabe que algum vai dar problema. Então, não venha me ligar para dizer que deu problema, não. Troca lá e acabou. Esse tipo de atuação, esse tipo de vontade de fazer negócio é o que falta para nós. Nós queremos fazer negócio, mas nós somos impedidos por uma série de fatores políticos, econômicos. Fiscais, políticos, econômicos, etc. E aí a gente chega na situação que nós estamos hoje. Terceiro mundo? Não somos terceiro mundo. Querem jogar a gente para o terceiro mundo, mas não vamos para o terceiro mundo, porque tem muita gente boa aqui dentro do país. É isso aí, eu acho que o caminho é esse. Vamos lutar para ser um país para frente, melhor,
com todo esse mundo de coisas boas que nós temos no país, de pessoas, de matéria-prima, de vontade de crescer. E é isso aí, cara. Spaca, se você tivesse hoje um conselho para dar para alguém que estivesse iniciando na mesma área que você, o que você diria? Bom, conselho não se dá, eu vendo. Ok? Na realidade é o seguinte, precisa muito de estudo, precisa muito você estar antenado no que acontece no mercado, analisar tendências, e tendências não é aqui no Brasil, porque o Brasil não te dá tendências. O Brasil não vive de estatísticas, né? Você não sabe. A estatística que tem aqui no Brasil são estatísticas, se for me prender depois você eu te mando. São mentirosas as nossas estatísticas, você não consegue confiar. Então você pega... Enviesadas, pelo menos, né? Eu diria muito enviesada, mas você pegando coisas lá de fora, tem sites maravilhosos para você estudar, para saber o que está acontecendo de tendência. E se você gosta de tecnologia, vai estudar que setor da tecnologia que você quer. Você tem milhões de setores da tecnologia para estudar. Você não vai querer saber de tudo, que você vai ficar louco primeiro. Então você tem inteligência artificial, hoje em dia está na moda, todo mundo vai inteligência. Vai conhecer um pouco. Ah, não, tem um blockchain. Então, o que eu faço para conhecer um pouco mais blockchain? Ah, você tem sei lá, como programar sensor. Tem um monte de coisas. Tem a computação quântica vindo por aí, é outro mundo. Não dá para querer conhecer tudo. Se seja especializado em algum e tendo uma visão até a página 3, 4 do restante. Porque para você não boiar no assunto, vamos chamar assim. Então, eu não sou especialista em nada, eu conheço o assunto. Você me fala assim, o que se fala sobre inteligência artificial? Falo com você também, mas se programa... Não quero programar, não. Não é meu negócio. Sei como programar? Sei, lógico, mas não vou me especializar nisso. Porque não é meu papel. Tem os caras melhores que eu. Aliás, essa gurizada sabe melhor que a gente. Né? Então, não tem conselho. Tem qual é o que te dá prazer de fazer as coisas. Eu acho que isso é o mais importante. Você não vai fazer porque você tem que ganhar dinheiro por causa... Não, o que te dá prazer. O dinheiro vem em consequência. Eu acho que esse é o caminho. O Brasil tem jeito, Spaca? Ele sempre teve jeito. O pessoal que não deixa ter jeito. Ele sempre teve jeito. A vida inteira ele teve jeito. Só que tem um pessoalzinho que não gosta que ele fique bom. Eu não quero entrar nesse assunto. O Brasil é maravilhoso, cara. Pena que eu volto a dizer, as cabeças pensantes estão indo embora. As grandes indústrias estão caindo fora. Né? O Paraguai, que era a gozação da gente, hoje é um país que todo mundo quer ir para lá. Está cheio de indústria nossa indo para lá, os caras vivendo bem. E era o que a gente era 15, 20 anos atrás? Era Paraguai é gozação. Hoje é um país que todo mundo quer morar lá. Uruguai é outro que também. Isso eu estou falando aqui pertinho de nós, né? Eu não vou falar dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que o pessoal está indo lá. Tem uns amigos espalhados no mundo inteiro. Pena, né? Não podia estar tudo aqui fazendo esse país melhor? Olha... E que esse país tem jeito. Tem muito jeito. Faz parte justamente da gente estar aqui na mesa sentado conversando sobre isso. Esse é um panorama que a gente vai levar mais para frente. Aqui é uma mesa de oportunidade. A ideia é essa. Eu acho que legal você falar em oportunidade. Mas volto a dizer, oportunidade do quê? Né? Visão de mundo, né? Visão humana. Visão humana. O brasileiro... Desliga esse troço aqui que eu vou falar bobagem aqui daqui a pouco. Depois você edita isso. Mas o brasileiro, ele é bom até a página 2. Depois ele é egoísta. O brasileiro é muito egoísta. Mas isso é do mundo, isso é... Não, o brasileiro se especializou em ser egoísta. Se o vizinho do lado está tendo problema, ele vira as costas e vai para o outro lado, faz de conta que não te viu. Mas o brasileiro é solidário. Solidário para quem, ô cara pálida? Era solidário quando tem interesse, quando tem vontade. Lógico, eu não estou falando que isso é 100%, tem uma coisa ou outra. Mas se eu puder cair fora e não me envolver, é assim que o brasileiro vive. Diferentemente de outros países. Mas nos Estados Unidos ninguém te dá bola. Na França os caras são tudo estúpidos. Sim, o brasileiro é olhado pelo mundo como o país da corrupção,
o país da sexualidade, por causa do carnaval e outros bichos mais, e o pessoal vem para cá para fazer sexo de turismo, não vem para fazer outra coisa. É turismo de sexo. Esse é o Brasil lá fora. Infelizmente. A gente precisa mudar essa cara. Nós precisamos mudar esse jeito de ser. Por isso que eu falo, edita esse troço, que senão você é preso. Ah, tá editado. A gente vai tirar. Vamos fechar em alto astral agora? Vamos lá. Não, astral eu tô bom, mas o que é que vai Não, falar? é que, assim, tipo, a crítica, revoltante. ela existe e é verdadeira, né? A crítica existe e é verdadeira. Ô, Nézio, você não tá ouvindo nada disso, né? Nem gravou nada disso. Vamos lá, vai. Não ouvi nenhuma mentira. Tá. Ainda bem. Spaca, hoje a IoT, ela faz parte do mundo. Sim, sem dúvida. Como você enxerga que vai ser o futuro disso? Vamos lá. A IoT, ou IoT, ou Internet das Coisas, ela tem um passo novo. Como eu falei, ela gera um monte de dados, né? Capta aqui. O que você faz com esses dados? Né? Ele serve para melhorar o meu negócio. Mas nem todos os dados são assim. Tem outros dados que você vai acabar jogando fora. Existe um degrau novo dentro da Internet das Coisas, que é o que a gente está chamando de a economia dos dados. Esses dados passam a ter um valor muito mais amplo e fora da sua empresa, que a gente chama de data space. O que significa isso? Eu tenho um monte de dados que eu posso fazer uma interoperabilidade com uma outra empresa ou com uma outra pessoa, que quer que seja, e eu continuo sendo soberano dos meus dados e eu passo a jogar esses dados para fora para que alguém possa usar e eu habilito se ele pode ou não usar, se eu vou cobrar ou não. Então, nós estamos num patamar novo de internet das coisas, vamos chamar assim, que é chamado economia dos dados, onde o Brasil, através da BINC, que nós começamos a mexer isso há 2 anos atrás, está olhando conosco e fazendo uma série de políticas de dados, se você olhar lá com o Ministério do Desenvolvimento de Comércio e Indústria e Comércio, é onde eles estão preocupados exatamente com os dados. E dados aqui não é só do comércio, dado do governo também. Então você pega o SERPRO, conhece a vida de todo mundo, através do imposto de renda. As notas fiscais que você tem, todo mundo sabe que é. Os cartões de crédito, todo mundo sabe que... Então, hoje a sua vida é escancarada. Todo mundo sabe o que você faz e o que você não faz. Eu só não entendo como é que não pego esses traficantes que têm dinheiro para outro quanto é lado. Só não entendo isso. Mas, enfim, esses dados hoje passam a ser uma coisa importante para o futuro. Isso é uma coisa que nós vamos começar a olhar com um pouco mais de atenção e começar a falar um pouco mais sobre isso. Então, a economia de dados é uma coisa que vem pela frente, está acontecendo, o Brasil está antenado nisso. Por isso que eu te falei, se lá na Europa já tem o LGPD das máquinas, é em função exatamente dessa economia de dados. Então, é muita coisa pela frente ainda. E aí, se você temperar um pouquinho de inteligência artificial, temperar um pouquinho com computação quântica que está chegando, eu não sei mais para que lado nós vamos. E aí você põe um monte de robô para te ajudar. Você percebe como a gente está? De novo, interessa ter robô do meu lado? Interessa ter uma computação quântica? Não sei, depende do negócio. O futuro está aí e a gente vai apreciar. Eu tenho esperança de que vai aparecer alguma coisa muito bacana. Eu sou um cara de esperança nesse sentido. O que você chama vai aparecer uma coisa muito bacana? Que, assim... Agora eu estou entrevistando você. A humanidade, ela vai chegar num ponto de equilíbrio. Né? Sim. Ela vai sem chegar dúvida. num ponto de equilíbrio. Não. Eu concordo com você plenamente. Nós estamos muito lá e nós vamos chegar a um ponto de equilíbrio. Isso passa, e aí entra um pouco daquilo que eu acredito bastante, no lado espiritual. Então isso eu acho que vai equilibrar bastante. Paulo José Spaca, muito grato pela sua participação no Next Gaia. Obrigado, vocês terem feito o convite. Estou à disposição para os próximos bate-papo, que isso daqui dá para ficar o dia inteiro conversando. Muito obrigado. Um abraço, Alex. Acabou? Acabou.